In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, queridos, então, na sexta-feira da 7ª semana depois de Pentecostes, celebrando a missa reduzida. Quando o apóstolo fala que vai dirigir-se humanamente, eu fico pensando que nunca como hoje a palavra aos homens, à humanidade e a contra a igreja, se é para chamá-los à conversão, deve ser humanamente dirigida, porque já não entende mais as palavras celestes. Como, por exemplo, falar a um homem que deve abandonar a vida sexual e manter-se casto, já que não é casado. Como falar hoje a um homem isto? Olha, meu filho, tu que quisesses abraçar a vida católica, a vida cristã, não podes mais estar aí com mulheres. Agora, tu não casou, tem que viver castamente. Como dizer, mesmo a um sacerdote, a um padre, que a evangelização que ele deve promover no mundo não é a salvação do planeta. Que ridículo, um padre pregando sobre isso, sem se preocupar com a salvação das almas. Como dizer a um padre da teologia da libertação, eu enfrentei isso quando estudava em Roma, como falar aos colegas que a teologia da libertação não era aquilo que se devia pregar. Não era a ideologia comunista que se devia anunciar. Mas é o Evangelho de Nosso Senhor, aquilo que a Santa Igreja ensina. Os padres não entendem. Um padre chegou a me dizer, mas padre, nós só aprendemos isto. Bem assim, mas padre, nós só aprendemos isso. Não tem, se tira deles esse discurso, não tem mais o que dizer. Então, falar humanamente a esta humanidade, parece mais do que nunca é necessário. Verdade, São Paulo não estava dizendo assim de forma genérica, falar humanamente. Ele estava falando, dirigindo-se a aqueles que tinham recebido o batismo, tinham acreditado, abraçado a fé, convictamente. Claro que muitos de nós hoje não abraçam a fé, a verdade é isso, não abraçam a fé. Foram batizados como crianças e foram educados como pequenos pagãos. E pronto. Quando frequentaram aí essa catequese frouxa no sentido da vida cristã, frouxa, absolutamente frouxa. E não tem experiência de vida cristã. São Paulo, quando diz falo humanamente, diz que fala humanamente para aqueles que têm. Para os homens de hoje e para a contra-igreja, eu diria que se quer falar humanamente, é possível e chega. Porque eles estão mesmo sem o saber, mesmo sem o dizer expressamente, mas eles estão numa economia satânica, diria assim, estão numa economia satânica. E para eles que estão nesse sistema demoníaco, não tem sentido sequer uma palavra humana dizer, não, mas tu tem que preservar o teu corpo, até para a saúde, tu tem que anunciar o Evangelho de Jesus
continuar a comunidade a ser católica e cristã. Não serve. Se quer falar humanamente, serve hoje. Penso que, mais do que nunca hoje, nós tínhamos que voltar àquela pregação forte, incisiva e até ameaçadora. Ameaçar com o inferno. Avisar dos castigos que estão por vir por uma humanidade que abandonou a prática da fé, da religião cristã. Dizer a estes homens e mulheres da maçonaria, dos Illuminatis, esses homens e essas mulheres que não respeitam mais os sacramentos. Hoje aqui não. Foi aqui no Brasil, um homem foi lá no altar e botou bombas para explodir com o sacrário. Né? Explodir com o sacrário. Quer dizer, não adianta dizer aos cristãos que eles estão desrespeitando a Eucaristia quando não se esforçam de levar uma vida verdadeiramente cristã. É preciso ameaçá-los com o fogo do inferno. É preciso dizer a esses sacerdotes, bispos, cardeais e papas, agora tem que dizer no plural, né? É preciso dizer a eles que estão destruindo o papado, estão destruindo a igreja, que o caminho pelo qual eles levam a sua grei, o seu rebanho, não é mais o caminho de Deus e o do céu. E que os frutos que eles dão e que Deus reconhece são os frutos da impiedade, da iniquidade, da maldade, do pecado. Olha, queridos, tem bispos hoje achando que a gente não pode mais falar contra o aborto. Não pode mais falar contra o aborto. Tem bispo hoje que a gente não pode mais falar contra o homossexualismo. Não pode falar contra o homossexualismo. Tem padres e bispos hoje para os quais pregar Jesus Cristo, milagre, é uma crendice. É uma crendice. E a esse da comunidade católica, esse ecumenismo sem fronteiras, né? Que não é ecumenismo, que não chama os irmãos à conversão. E assim. Não, hoje já não é mais possível falar sequer humanamente. Hoje a gente tem que reverberar, hoje a gente tem que realmente avisar sério e ameaçar. E vai vir. Queiramos ou não, avisemos ou não, ameacemos ou não, vai vir. Estão vindo aí. Hoje a dizer que deu um outro terremoto de 8,8 na Califórnia. Estou desconfiado, mas eu procurei em mais lugares a confirmação disso, parece que sim. Né? De qualquer forma, virão hecatombes monumentais. O grande castigo se abaterá sobre a humanidade. Queiramos ou não, avisemos ou não. Virá. E o anticristo se instalará na igreja, no Vaticano. Avisemos ou não. Os clérigos, os papas, os bispos, os cardeais. Avisemos ou não. Virá e se abaterá. Não adianta não enxergar, não ver. Não querer. Não, eu quero uma igreja, uma palavra doce. Não pode. Não dá. Hoje não dá mais para dizer palavras doces, elevada espiritualidade, um sermão que fale sobre, sei lá, né? Almas cândidas e puras e santas e elevadas. Né? Que é isto? Que é isto? Que é isto? Conhecereis os homens pelos seus frutos. Hoje a gente deve dizer, conhecereis os demônios pelos seus frutos.
E os frutos dos demônios hoje são a destruição da igreja e a extinção da humanidade. E não mandou Trump, agora, hoje ainda, esses dias, 2 submarinos atômicos lá para perto da China, da Rússia, por causa das ameaças que se trocam uns aos outros, estão demonstrando força. Daqui a pouquinho estarão realmente se atirando uns nos outros, Como falar a essa gente mansamente, humanamente? Tem que reverberar, ameaçar, com castigo, com o inferno, que não se lhes poupará, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.